Olá você, muito obrigado você que está aí nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Gente, meu nome é Edvagner Barbosa, estou chegando aqui na nossa web rádio Cidade, web.blogspot.com, e nós estamos nesse momento chegando aí com as informações, né, desta semana, que foram muitas coisas aí, tem acontecido, né, na nossa cidade, muita coisa legal também, muita informação preocupante, e também nós temos as informações aí da nossa cidade através da Prefeitura Municipal de Salinas. Para você que mora fora de Salinas, né, nós temos algumas informações que a Prefeitura vem pedindo aí para que todos fiquem por dentro, né, das informações, para que não haja fake news através da página da Prefeitura Municipal de Salinas, né? Lá no facebook.com/Prefeitura Municipal de Salinas, né? Você vai ter lá todas as informações que você precisa para ficar aí e entender como que está sendo tratado a pandemia do coronavírus aí na nossa cidade, né? Lembrando que nós tivemos aí essa semana dia 12 de junho, Dia dos Namorados, mas também foi um dia de se comemorar e de pensar também nas vitórias, né, que o ECA, né, junto com os seus órgãos aí corporativos de proteção à criança e ao adolescente, vem tomando grandes proporções. Muitos trabalhos são feitos na prevenção e também a prevenção contra o trabalho infantil, contra a exploração sexual, tantos outros problemas, né, que o ECA veio, o Estatuto da Criança e do Adolescente veio, e com tantos trabalhos, tantas benfeitorias que vem realizando, não só na cidade de Salinas, mas em todo o Brasil, né, no combate aí à pedofilia e tantos problemas sociais que atingem as nossas crianças, né, através aí desses abusos, dessas explorações. E no dia 12 de junho foi comemorado também o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, né, o trabalho escravo, que ainda nós sabemos que existe. Não seríamos hipócritas de fecharmos os nossos olhos e fingirmos, né, que aqui na nossa cidade, na nossa região, no Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas, não existe o trabalho infantil. Existe sim, né? E muitas vezes a sociedade tampa o sol com a peneira. Então foi comemorado aí, né, no dia 12 de junho, o Dia Mundial de Combate também ao Trabalho Infantil, além de ser o Dia dos Namorados, né? Bem, para você que está aí nos acompanhando pelas redes sociais, nós vamos aqui em partes, né, falando um pouquinho sobre o prefeito municipal de Salinas, o senhor José Antônio Prates, que mandou um vídeo, né, para o Jornal de Montes Claros, o MG Inter TV, que passou na segunda edição, né, do dia 11 de junho de 2020. O jornal abriu o espaço e deu a oportunidade do prefeito falar sobre o decreto, né? O decreto municipal foi atualizado e foi a primeira cidade do norte de Minas, de fazer o lockdown. Dá para você acreditar numa coisa dessa? É isso mesmo que você está ouvindo. O jornal Montes Claros, a Inter TV, noticiou na segunda edição do dia 11 de junho, né, quando antes da fala do vídeo do prefeito, a jornalista fez questão de dizer, né, que Salinas é a primeira cidade do norte de Minas a fazer o lockdown. Bem, é plausível, né, gente, que durante todo o início, desde que a pandemia chegou no Brasil, né, algumas cidades do Brasil, e Salinas está inclusa neste meu comentário, né? Eles fizeram, através da prefeitura, as barreiras sanitárias, né? E aí, essas barreiras sanitárias deu
o que falar, mas também restringiu sim a chegada até aquele momento do coronavírus na cidade de Salinas. Até então, segundo as fontes e as informações dadas pela Secretaria Municipal de Saúde, nós tínhamos casos suspeitos, né, mas confirmado não tinha nenhum. E aí, o prefeito também fechou a rodoviária, né, da cidade. Nenhum tipo de ônibus adentrou a nossa cidade, né? Foi fechado para a adentrada de ônibus, né, interestaduais e intermunicipais, né, estavam fechados. E através de um decreto, de uma nota que foi dada pelo Ministério Público, o promotor, né, pediu para que algumas barreiras fossem retiradas, né, e que abrisse a rodoviária para garantir o direito de ir e vir dos cidadãos, aquela coisa e tal, que foi uma novela também durante dias e semanas que rolou nas redes sociais. Pois bem, tudo aberto, tudo funcionando e o decreto funcionando com algumas, como que eu vou dizer para vocês, afrouxamento, né, do decreto dado pelo prefeito, era de que os cidadãos salinenses, as empresas da cidade, pudessem fazer negócios, né, fazer negócios entre os munícipes da cidade, nos bancos, pagarem suas boletas, aquela coisa e tal. Só que aí aconteceu um problema que a sociedade interpretou de uma outra forma, e aí começou a chegar muita gente de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, pessoas de outros estados, mas principalmente de São Paulo, né? Salinenses que moravam fora e nesse período de pandemia voltaram para Salinas. Não vou usar a palavra regressar porque seria algo de atraso, né? Assim, mas como bem os próprios salinenses, né, que residem fora, não estou generalizando, mas a gente sempre escutava, eu tô indo embora porque Salinas não tem oportunidade de nada e tal, Salinas é buraco de jogar cobra, como eu já ouvi muito também, né? E nesse momento de pandemia o povo engoliu o orgulho, né, das suas falas e voltaram para a sua terra natal, né? E aí, o que aconteceu? Nesses afrouxamentos que tiveram aí na nossa cidade, chegou uma blogueirinha aí nas redes sociais falando que veio de São Paulo e tal, e que, né, já tinham pegado, isso própria fala dela, os vídeos não mentem, né, ela mesmo falando, né, que tinha aí pegado o coronavírus, mas que ela se curou e tudo mais e tal. E em cima disso aconteceu um óbito, né, que segundo as informações da Secretaria Municipal de Saúde foi de Covid-19, um senhor de idade já, né, através aí de algum meio ele se infectou, né, e quando foi descobrir, a menina que estava nas redes sociais falando coisa com coisa, era parente, né? E bem, em cima disso o prefeito foi usou aí suas plataformas de rede social e também a plataforma do jornal lá de Montes Claros para que falasse, né? E o prefeito falou que a prefeitura iria se impor mesmo ao decreto e que algumas coisas não ficariam afrouxadas da forma que estava, ou seja, os justos, né, os cidadãos honestos, trabalhadores, pagando por uma pequena minoria de irresponsáveis que teve festa de barragem, né, e as autoridades competentes da fiscalização contra o coronavírus e para manter o decreto em vigor, né, não sabiam dessas festas clandestinas que estavam acontecendo. Só vieram saber depois que a bomba já tinha estourado e o problema alastrado pela cidade, como foi o caso da primeira confirmação de óbito de coronavírus na cidade de Salinas. Tendo vista disso, a Prefeitura Municipal de Salinas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que no dia 11 de junho foram testados 6 casos positivos de Covid-19, totalizando um total de 26 casos no município de Salinas até o dia 11 de junho de 2020, né? Esses casos foram confirmados através dos testes rápidos, né? Todos os casos foram confirmados aí através do teste rápido
E naquele momento a Secretaria Municipal de Saúde, né, seguiu monitorando todos os casos confirmados e possíveis pessoas que poderiam ter o Covid-19. A partir daquele momento, os primeiros casos que foram notificados estavam sendo mapeados num perímetro sanitário da evolução da doença, com muito êxito. O trabalho estava sendo realizado por equipes, né, que foram treinadas, segundo a prefeitura, constituídas por enfermeiros capacitados para buscar os recursos dentro do perímetro sanitário para visitar, monitorar e testar pessoas conforme protocolos estabelecidos e determinados, né, para que acontecesse e mantivesse o isolamento social. Esse trabalho foi muito intenso, né, durante as 72 horas, né, desde o início do dia 10, dia 11 e 12 de junho, num prazo aí de 72 horas, né, para que os próximos dias, nesses dias de agora, pouco tempo, tem o amplo do domínio da evolução da doença entre os salinenses e de toda a região. Né, o prefeito falou de um controle da doença, o qual eu não acredito nesse controle. É difícil o Brasil controlar a pandemia do coronavírus, não consegue controlar pandemia de dengue, né, de mosquito da dengue. Esse problema aí do coronavírus não, mas bem, né, esses trâmites foram adotados aí pelo prefeito municipal de Salinas até o dia 11 de junho de 2020. Nesse mesmo dia, lá no dia 11, né, às 5h30 da tarde, na página da prefeitura foi solto um informe epidemiológico. Antes, gente, a prefeitura ela tinha um informe epidemiológico mais conciso, mais fácil de entender, que se vocês acessarem lá a página da prefeitura, né, vocês irão ver que os informes epidemiológicos de antes eram da seguinte forma, né? Eles tinham, né, um informe para a população dos casos que eles registravam, controlavam, né? Eles faziam lá através de uma arte, né, de um marketing lá, através de uma arte, o informe epidemiológico vinha. Pessoas que estavam sendo monitorados. Até o dia 8 de junho, né? Até o dia 8 de junho, a situação era controlada e informada para a população da seguinte forma. Até o dia 8, tinha 173 pessoas com monitoramento, né? Monitorados. Suspeitos, 27 suspeitos que estavam sendo monitorados. Confirmados, tinham 2 casos já no dia 8, né? Já tinham 2 casos confirmados. Agora que vem a parte interessante. Casos descartados por amostra negativa de exame laboratorial. 5 casos descartados por critério clínicos epidemiológicos, 135. E casos descartados por testes rápidos, até aquele dia 8 de junho, era de 41 de casos descartados. Bem, então nós tínhamos monitorados, suspeitos, confirmados, casos descartados, né? Os casos descartados por diversos exames estavam sendo colocados lá. E quando começou a surgir os casos confirmados, o que vem? As informações que eu acho que deveriam ser um pouco mais simplificadas para a população, era de que mantivesse aquele perímetro, né, de monitorados, suspeitos, confirmados, casos descartados, casos confirmados, mas os próximos, a partir de então, as notas estão sendo dadas a partir do dia 10 de junho, né? As notas foram dadas de Covid-19, coronavírus, informe epidemiológico, que vem suspeitos, confirmados e óbito, né? Lá não está mostrando mais os casos descartados, que seria muito interessante publicá-los, né? Publicá-los para que não causasse pânico na sociedade, na população salinense, que está muito aflorada nas redes sociais, falando muito desse tema, né? Dessas informações que estão sendo dadas pela prefeitura. De forma alguma estou aqui criticando, fazendo
comentários de oposição maldosos. Não é isso que eu estou aqui comentando com vocês, é que deveriam manter a primeira forma dos informes epidemiológicos, né? A gente parabeniza também a prefeitura que conseguiu mais 1.500 testes, né, rápidos para a Covid-19, né? Então, assim, desde o dia 10, que foi numa quarta-feira, teve uma compra de mais de 1.500 testes rápidos para o coronavírus e que em processo licitatório, que rendeu 34,51% de economia nos cofres da prefeitura, nos cofres públicos. O pregão foi um pregão eletrônico, né? O pregão eletrônico, o documento 003/2020, que teve o valor de R$ 125.998,50. Essas informações a prefeitura colocou nas suas páginas de rede social, dando total transparência, isso muito plausível, né? E logo em seguida também a gente quer aproveitar nesse momento que, se você descobrir que está tendo algum tipo de descumprimento nos decretos que foram aplicados pela Prefeitura de Salinas, você possa denunciá-los através do número da Vigilância Sanitária, que foi nos passado, o 38 99859 2187. Eu vou repetir para você o telefone aqui da Vigilância Sanitária, 38 99859 2187. A Guarda Municipal é o 38 997 42 9349. Ou, se resumido você preferir, você pode entrar em contato com a Polícia Militar, né, pelo 190. A Polícia Militar já está a par dos decretos, né, e de que forma a lei ela pode ser aplicada, né, que é muito interessante falar isso, porque a polícia ela não trabalha de forma alguma esculachando, como diz, moradores. Não, a polícia tem um trabalho muito sério. Qualquer coisa você pode estar entrando em contato, registrando sua denúncia, tudo bonitinho, tá bom? O que nós queremos é que a nossa cidade passe por esse período mais rápido possível, né? Com muita responsabilidade, né? Que nós, cidadãos, possamos sim seguir os decretos que estão sendo aplicados pela Prefeitura Municipal. Algumas coisas abusivas, sim. Mas eu acredito que tudo conversado, tudo sendo articulado através das lideranças, pode ser resolvidas, né? E atualizadas no decreto. Então, assim, existem coisas, viu, senhor prefeito, que tem lá que são abusivas. Por exemplo, aplicar multa de R$150 nos cidadãos que estiverem na rua, né? Sem máscara, sem nenhum tipo de segurança sanitária. Eu acho que o princípio seria uma conversação, né, uma atuação ali educativa, do que aplicar a multa, porque não está tendo dinheiro nem para comer, viu, senhor prefeito? O senhor e vereadores, secretários, contratados, né, que estão no órgão público lá, o dinheirinho de vocês, todo dia 5 até o dia 10, estão na conta. Então, estão garantidos pelos impostos que nós pagamos, né? Então, vocês têm os seus recursos para se manterem durante essa pandemia que aí está. E tem outras pessoas que não têm, infelizmente não tem que estar pagando o imposto para você comer, e às vezes faltando o leite da criança dentro de casa. Então, assim, vamos moderar nessas atuações. Acredito que, a princípio, atuações educativas sim resolvem, né? E essas festas, sim, essas festas deveriam ter a aplicação de multas, né? Essas festas clandestinas que estão acontecendo com 5, 10, 50 pessoas, como já foram expostas, acredito sim que através delas possa haver uma multa aí penalizando severamente esses irresponsáveis que o fazem, né, dessa forma. E na questão trabalhista, né, das empresas e tudo, mas até então, no dia 12, na parte da manhã, a Rádio Bandeirantes já tinham registrado, através de órgãos, que existiam 20 mil empresas
20 mil empresas que já tinham decretado falência, já tinham fechado suas portas, que não abririam mesmo depois da crise. Poderiam até abrir, mas num outro formato, em outro patamar, não na estrutura que eles tinham antes do coronavírus, né? Então, há muitas coisas a ser trabalhadas e pensadas. O vírus está aí, existem pessoas, cientistas, né, que estão aí buscando a cura, né, a vacina para o controle do coronavírus, do Covid-19. A gente sabe que é uma doença, um vírus que chegou. Ele não vai acabar, né? O vírus ele vai circular de qualquer forma entre os cidadãos. É preciso que as pessoas estejam se protegendo com máscaras, lavando a mão com água e sabão, usando álcool em gel, mantendo o distanciamento social, o isolamento, né? Até quando conseguem manter-se, evitando estar saindo para ruas para passear, essas coisas. Uma coisa é certa, gente, essa doença chegou para modificar muita coisa. Por exemplo, as saídas, né, festas, essas coisas. Então vai ter um trabalho aí muito pesado. Lembrando que o Brasil é um país que tem recursos financeiros muito grande, com festas, shows, eventos no mundo. O Brasil está ali entre um certo índice, vamos dizer assim, de países com mais eventos e que nesses eventos geram mais rendas para a sua população, mas vão ser repensadas, né? Vai ter que ser reatualizadas a forma de eventos que vão começar a aparecer e que vão tentar se organizar a partir de agora. A gente sabe que as devidas providências para o controle, que a saúde do seu povo é de principal importância. Isso é fato, isso não tem com que se discutir. Então, nós estamos aqui na agência Grupo Barbosa de Comunicação, nós estamos utilizando os nossos meios aí para manter a população informada, mantendo a população calma, né, nesse momento tão difícil que estamos passando aí do coronavírus, e também para não deixar de mostrar os problemas sociais para esses nossos políticos, né, que foram nós que os elegemos, e lembrar para essa classe aí, para esses políticos que aí estão, de que vocês são pagos pelo povo. Vocês são pagos com dinheiro, né, de tributos, de impostos, né, que nós pagamos para que vocês resolvam os nossos problemas. Eu estive semana passada falando o quanto que a saúde mostrou decadente, né, durante o período do coronavírus. Não só no Brasil, mas no mundo todo. É das pastas, né, que mais arrecada dinheiro é a saúde pública, né? Então, assim, a gente viu aí que houve muita corrupção mesmo, né? Usando o dinheiro público, que deveriam ser aplicados aí com ótimos equipamentos, né? Como respiradores, como UTIs, CTIs, essas coisas todas que uma população precisa, independente se ela é de 1.000 habitantes, 5.000, 10.000, não interessando quantos habitantes tem uma determinada cidade, né? Mas que tenha leitos de qualidade e com retrospecto, né, para a sua população, que retornem para a sua população tudo aquilo que ela está prosperando no país através dos impostos que são aplicados, que não são poucos, né, principalmente no Brasil. Estou falando com vocês há cerca de 23 minutos desses problemas que estamos enfrentando do coronavírus, né? E lembrando aí que nosso espaço aqui, eu já diversas vezes já tentei conversar com o prefeito aí, já expus para ele as necessidades e coloquei aí à disposição todos os canais que a gente tem, desde o carro de som, os meios de redes sociais, né, tantos os equipamentos que a gente utiliza para fazer uma comunicação segura, íntegra, índula, né? Usando idoneidade sempre com respeito e com ética e moralidade. Então, assim, o que falta é a gente unir mais, né? Eu queria só lembrar os senhores e as senhoras que estão aí nos acompanhando pela Web Rádio Cidade, né? Para você que está acompanhando também através do WhatsApp, né? Esse nosso podcast, esses nossos comentários aqui, né?
fundados, são comentários fundados através da fonte da rede social, da página da Prefeitura Municipal no Facebook, né? Semanalmente o prefeito está aí nas redes sociais fazendo suas lives, né? Comunicando o povo salinense. Já tivemos aí profissionais da saúde como o doutor Acilino, né? Que preocupado com a saúde da população salinense de toda a região, tem dado muito importante a sua participação, tirando dúvidas de toda a população, né, sanando as informações através dos meios que nós temos na região. Isso é muito plausível também, né? Não poderíamos deixar de esquecer aqui os nossos agentes de saúde, né? O pessoal da limpeza pública também, os nossos garis que estão deixando aí da medida do possível e que é oferecido equipamento para eles trabalharem, né? Para manter uma cidade organizada e limpa. Também o pessoal da segurança pública, tantos outros meios aí que a gente não poderia deixar de esquecer, e agradecer a todos pelo trabalho, excelente trabalho que tem feito aí para a população salinense. Gente, o momento agora é o momento de estarmos repensando, aí de como que a gente vai conseguir sair desse buraco negro, né? E lamaçal que está nesse buraco. É simples, é dizer para você seguir os critérios que são aplicados pelos órgãos competentes. Você que precisa trabalhar, trabalhe, mas com segurança. Você que, se puder ficar em casa, da forma que você conseguir fazer a sua segurança, o faça, tá? Só pedimos aqui para você cuidar das pessoas, cuidar dos idosos, principalmente das crianças, né, de todo mundo, um cuidar do outro. Mas esse cuidar, como que a gente vai cuidar se é para a gente ficar num momento de isolamento social? Hoje nós temos diversas ferramentas que dá para a gente dar atenção, né? Principalmente eu falo que uma coisa não está sendo preocupada, que é preciso criar um mecanismo, um meio de ouvir os nossos idosos. Isso é fato, nós não temos hoje essa seguridade, né, garantida aí para que nossos idosos possam manter a sua sanidade mental tranquila, sem apavoros, né, durante esse problema aí de pandemia, né, que as famílias cuidem dos seus idosos, né, que não haja nenhum tipo de desrespeito das autoridades quanto aos cidadãos e nem quanto os cidadãos trate com desrespeito as autoridades que estão aí lutando para que possamos passar por tudo isso. Todos nós queremos voltar a trabalhar, mas voltar a trabalhar com segurança, né? Para que nós possamos tomar conta dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. Como eu falei uma vez para um determinado político, quando você deixa um cidadão fazer empreendedorismo, isso significa que ele está livrando dele ficar batendo na porta de uma prefeitura, na porta de um poder público, pedindo emprego de contratação. Então, eu acredito sim que nossas eleições precisam também continuar, as eleições principalmente em cidades pequenas, cidades de interior. Não vejo motivo algum de não acontecer as eleições de 2020 para cidades do interior do Brasil. Isso, se não acontecesse, geraria uma despesa muito grande. Já está tudo pronto para acontecer as eleições. Se não acontecer em outubro, eles estão querendo estender até dezembro, mas que não deixe passar, porque nós também, como cidadãos, precisamos nos preocupar com os maldosos que estão na política, né, gente? Nós temos que preocupar com os maldosos que estão na política, né, que de uma certa forma se vestiu de ovelha para nos enganar, e nesse momento venceu o prazo, 48 meses de crédito foram vencidos. Se ele não fez nada, temos que o tirar, né? Se ele não garantiu no mínimo 60%, 75% das suas ações governamentais durante esse período de 4 anos, que ele abra, que ele dê espaço aí para quem quer agora essas novas pessoas na política possam vir e tentar dar a sua parte, a sua contribuição para o nosso município, para o nosso Brasil, né, para o nosso mundo. É isso que a gente pensa.
Eu só queria pedir você também, antes de finalizar aqui um pouquinho a nossa argumentação, nosso podcast, pedir você que, se gostou aí dessa nossa conversa, né, você pode estar compartilhando aí nas redes sociais, tá bom? Esse nosso post, e lembrar aos amigos, amigas, que o nosso contato é o 998 49 35 73. Esse é o mesmo telefone de Zap. Se você tem algum problema aí no seu bairro, algum problema aí na sua rua, mande pra gente aí através do WhatsApp, tire fotos, filme, né, que nós vamos aqui tentar ser a sua voz aí para as autoridades competentes, para os órgãos competentes, né? Autoridade é outro nível, para os órgãos competentes, para a prefeitura, para a Câmara de Vereadores, para tentar resolver os problemas, que são muitos, não só dentro da nossa cidade em que vivemos, mas também nos distritos, né? Você aí, da sua cidade aí, fora de Salinas, onde quer que você esteja, se você quiser mandar um zap pra gente com um problema, mande aí, gente, mande aí através do 998 49 35 73, nós vamos tentar te ajudar, né, de uma forma amistosa, junto aos órgãos competentes aí, para resolver os problemas, né, para a gente dar pelo menos um conforto maior para a nossa população. Como eu sempre falo, não existe saúde sem dinheiro, não existe saúde sem uma infraestrutura, né, decente para a população. Então, meu nome é Edvagner Barbosa, obrigado você que ouviu esse podcast até nesse momento, né? E pedir você para estar sempre acompanhando a gente nas nossas redes sociais através do www.cidadeweb com Y no final, .blogspot.com. Também nas nossas plataformas do Facebook O Grande Norte, tem também no Facebook Web Rádio Cidade, tá? Você vai estar nos acompanhando lá. São os nossos meios de comunicação e o nosso WhatsApp à disposição de todos vocês. Vamos juntos fazer o nosso mundo cada vez melhor. Se a gente não conseguir fazer tudo, nós não vamos conseguir, é claro, fazer tudo, né? Mas vamos agora tentar fazer pelo menos 1% daquilo que ainda em vida possamos deixar aqui de herança para os nossos futuros cidadãos, para a nossa nova geração que por aí vem. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e fiquem agora aí com a nossa programação normal aí da Web Rádio Cidade.